Graças a Deus, queridos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em um texto muito conhecido, irmãos. Os irmãos já conhecem esse texto, mas Deus ministrou meu coração, algo que Deus falou e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Salmos 46. Salmo 46. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Baixa a tua cabeça em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E diante de Ti nos curvamos. Diante de Ti nos prostramos. Diante de Ti nos rendemos. Diante de Ti, ó Deus, nós não nos levantamos, mas mais e mais nos curvamos diante do Senhor para Te dizer: somos totalmente dependentes de Ti. Deus, em nome de Jesus, fala no nosso coração nessa noite. Que essa palavra nos alegre, nos conforte, nos console, nos dê segurança, nos dê tranquilidade. Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nos alcance, que o Espírito de Deus fale o nosso coração nessa noite, que o Senhor ministre no mais profundo da nossa alma, nos fazendo reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu agir na nossa vida, porque sem Ti nós não somos nada. Como cantamos hoje, Senhor Deus, mais de Ti e menos de mim, que nós possamos cada vez mais diminuir e o Senhor crescer em nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é e tem feito em nossa vida. E o Senhor, Deus, muito mais o fará em nós e através de nós. Então estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem: a tranquilidade da igreja em um mundo turbulento. Mês passado, a minha irmã esteve aqui. Ela veio nos visitar. Ela mora em Brasília. Eu trouxe toda a sua família. Passou na cidade de Piancó. Trouxe também a minha mãe. E aí o carro já veio cheio.
E como o meu cunhado, ele não conhece João Pessoa, ele dizia: Fernando, não cabemos em um carro só, então vamos fazer o seguinte, você vai num e eu vou atrás te seguindo, porque eu não conheço nada. Isso, amém, meu irmão, tudo certo. Pensava eu, irmãos, que sabia dirigir, né? O homem, dizer que o cabo não sabe dirigir é complicado, mas eu pensava que sabia dirigir. E assim nós fizemos, né? Passamos a semana, quando íamos, eu e a Arília, e eles iam no carro atrás. Mas, irmãos, na terça-feira nós fomos ao médico. Minha mãe precisava passar por um oftalmologista. E quando nós fomos chegando a um hospital, irmãos, vi um carro em outra avenida, e como diz lá no sertão, meu irmão passou um fino no meu. E quem era o errado? Eu. E quando nós descemos, irmãos, todos saíram e começaram a comentar sobre o que tinha acontecido. E meus irmãos, pai, você errou em não sei o que, e aquela coisa, e eu parado ouvindo. E aí o meu cunhado disse uma coisa. Ele disse: Fernando, só nesta semana que nós estamos aqui, eu vi isso acontecer pelo menos 5 vezes. Irmãos, eu não sei como tem pessoas que duvidam do poder de Deus, como tem pessoas que questionam o cuidado de Deus para com a nossa vida, o socorro de Deus quando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso é simples, mas tem tantas coisas, e aqui se nós abríssemos, teríamos testemunhos impressionantes do agir de Deus, do cuidado de Deus para com a nossa vida. Quando nós olhamos, irmãos, para este salmo aqui, esse salmo é um salmo de gratidão. Gratidão de um grande livramento, irmãos. A cidade de Jerusalém estava aqui assolada por um grande terror. O inimigo era perigoso, era um extremo perigo, e mais do que isso, não havia possibilidade alguma de Israel, da cidade de Jerusalém, do exército de Jerusalém, vencer essa batalha. Aqui, irmãos, o contexto desse salmo possivelmente está em 2 Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19, aonde Senaqueribe, que era o rei dos assírios, ele sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém com nada mais, nada menos do que 185 mil homens, 1000 guerreiros. Ninguém entrava, ninguém saía. Irmãos, o que foi que aquele rei, na época o rei era Ezequias, o que foi que aquele rei fez, irmãos? Quem era esse rei? O que foi que ele fez? A Bíblia diz, no capítulo 18 de 2 Reis, no verso 3, abra a sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 18, verso 3, o que foi que esse rei fez diante dessa situação terrível? Quem era Ezequias diante do Senhor? Quem era esse homem? A Bíblia diz, no capítulo 18, verso 3, que Ezequias, ele fez o que era reto diante do Senhor. Era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Se você olhar no verso 5, diz que ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois não houve semelhante entre todos os reis de Judá, e nem antes dele alguém que confiasse no Senhor como ele confiou. E como se não bastasse, irmãos, aquele exército cercando a cidade de Jerusalém, Senaqueribe ainda envia uma delegação para afrontar a Ezequias, e pior ainda, para afrontar o Deus Todo-Poderoso. No verso 28 do capítulo 18, olha o que foi que disse esse rapaz, amando do rei Senaqueribe. Então Rabsaque se pôs de pé
e clamou em voz alta em judaico, na língua do povo, para que todos ouvissem e causasse terror naquela cidade. Ele diz assim: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. O verso 29, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente vos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. No verso 31, na primeira parte, diz: não dê ouvido a Ezequias. O que era que esse homem estava dizendo? Não dê ouvido ao rei Ezequias, não dê ouvido a ele, porque ele está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, a palavra lá na Bíblia está em letra maiúscula, né? Está dizendo que Deus Todo-Poderoso não pode livrar eles. Não confie em Ezequias. No verso 33, diz: acaso os deuses das nações puderam livrar a cada uma de suas terras das mãos do rei da Síria? Esse rei já havia conquistado muita terra, e nenhum daqueles reis que eram reis desse povo tinham vencido. Então ele diz no verso 35: quais são dentre todos os deuses desses países e que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele estava dizendo: olha, Ezequias, deixa de conversar, deixa de baboseira aí, porque nós vamos vencer, e o teu Deus, Ele não vai impedir que a gente invada Jerusalém, que a gente tome essa cidade. Irmãos, o que fez Ezequias? O que fez Ezequias diante dessa afronta do rei? O que todo homem de Deus e mulher de Deus deveria fazer. No capítulo 19, verso 1, diz: tendo o rei Ezequias ouvido isso, o que foi que ele fez? Rasgou as suas vestes, irmãos, cobriu-se de pano de saco e fez o quê? Entrou na casa do Senhor. Ele entrou na presença do Senhor, ele buscou ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus? Olha o verso 32 aí, do verso 19: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Olha o verso 34: porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Essa foi a resposta, irmãos, a resposta de Deus. Mas o que foi que Deus fez para livrar aquela cidade? Verso 35 do capítulo 19: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Era quantos anjos? Tem certeza? Eram quantos homens lá? 185, mas saiu um anjo, feriu o arraial dos assírios, 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Irmãos, esse salmo, ele nos incentiva, ele nos motiva. Esse salmo, ele nos inspira a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a confiar no seu poder, a confiar na sua providência, a confiar na sua graciosa presença nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas também nos impulsiona a glorificar a Deus, porque esse Deus é um Deus todo-poderoso. Esse salmo, irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas verdades desse salmo para a nossa vida, e que você pudesse guardar no seu coração. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, não sei quais são as suas dificuldades, não sei o que você precisa decidir, eu não sei qual é a aflição do seu coração, eu não sei qual é a angústia da sua alma, eu não sei.
Mas eu gostaria que você aprendesse uma dessas lições, ou as 3 lições para a sua vida. A primeira dela, irmãos, a igreja do Senhor, ela está segura nesse mundo turbulento, em primeiro lugar, porque ela é protegida por Deus. Olha o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Alguém pode ler, por favor? Rússio, por favor. Deus é o nosso, primeiro ele diz que Deus é o nosso refúgio. Essa palavra, irmão, significa que Deus é o nosso abrigo. Deus é o lugar de habitação. Deus é o nosso lugar secreto. Deus é a proteção daqueles que esperam no Senhor, porque só em Deus eles permanecem seguros. Deus é aquele que nos protege das tempestades. Deus é aquele que nos protege dos perigos da vida. É Deus, irmãos. Ele nos protege conforme a sua vontade. Nós só estamos seguros nessa terra se nós nos refugiarmos em Deus. Em nenhum lugar nessa terra há refúgio seguro, a não ser na pessoa do Senhor. Você pensa e pode estar pensando, isso é besteira. Experimente Deus. Tenha uma experiência com Deus. Busque a Deus. E você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. E você vai ver essa verdade clara, como a luz do dia, na sua vida. O Salmo 14, verso 6, diz: Deus é o refúgio dos piedosos. No capítulo 9, verso 9, diz que Deus é a torre inacessível, essa torre bem alta, aonde só quem se abriga nela é aqueles que esperam no Senhor e que confiam no Senhor. Deus se apresenta nesse salmo, irmãos, como único, invencível, que Ele é acessível, Ele é um lugar de retiro, onde nós podemos descansar. Podemos descansar no Senhor. Podemos esperar no Senhor. A luta está grande, a dificuldade está grande, não tem como nos esconder. Se esconda em Deus. Ele é refúgio para a nossa vida. Ele é abrigo seguro, irmãos. É Ele que guarda o seu povo. É Ele que protege o seu povo. E é Ele que cuida do seu povo. Mas Deus é fortaleza. A Bíblia diz que Ele é refúgio, mas também é fortaleza. A ideia aqui, irmãos, não é de uma estrutura forte. Não, a ideia não é essa. Porque Deus abriga a gente, Deus é o nosso refúgio para nos dar força. A ideia aqui é de força. Você está frágil, está fragilizado, está abatido, busque refúgio no Senhor, porque Ele é a nossa força. A força que motiva, a força que nos impulsiona, a força que nos faz ir para frente, a força que não faz parar, a força que não faz olhar mais para trás, a força que não nos leva a desistir. Deus é a nossa força, Ele é suficiente. Ele é suficiente, irmãos. Não precisamos de mais nada. Eu vi uma história uma vez, um pastor falando, que ele disse que pediam às crianças para vir à frente e elas recitar um versículo. E tinha uma criança que ele disse: olha, recite o versículo, o Salmo 23, o verso 1. Aí essa criança passou a semana todinha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Decorando a bichinha, rapaz. E quando chegou no domingo aqui na frente, estava todo mundo lá esperando, aquela ansiosidade, todo mundo lá, e ela quietinha lá, os pais vieram para frente, e ela ficou lá esperando. Chegou a hora de chamar as crianças.
as crianças vieram, o pastor chegou, entregou o microfone para ela e disse: recite o Salmo 23, versículo 1. E ela disse: o Senhor é o meu pastor. Deu branco. Deu branco. A mãe, meu Deus do céu, o pastor vai me matar, meu Deus. Eu não, vai dizer que eu não ensinei, mas eu ensinei, eu passei a semana toda. E o pai vai dizer assim, ó, Senhor... E ela olhou assim, eu sei que, irmãos, quando passou um bom pedaço, ela olhou assim e disse: o Senhor é meu pastor, e eu não preciso de mais nada. O pastor pregou o microfone, olhou para a igreja e disse: meus irmãos, eu nunca vi uma versão tão fiel às Escrituras do que o que essa criança falou. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Mas ele diz mais: o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. A ideia aqui, irmãos, não é de assistencialismo nem de assistência. O que o texto está dizendo, o que o salmista está dizendo, é que quando ele diz que o Senhor é o nosso socorro, ele está dizendo: o Senhor é a nossa providência. Deus age provendo as necessidades da sua criatura. Deus age suprindo, dirigindo os caminhos de cada um de forma individual. Deus age preservando, irmãos, todo o universo que Ele foi criado, que Ele criou. Deus age contribuindo, irmãos, para as obras boas e as obras mais dos homens dessa terra. Deus concorre, irmãos, em todos os atos de suas criaturas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso socorro, irmãos. O que o salmista está dizendo aqui, ó: Deus é o nosso socorro naquilo que nós não podemos realizar. Ele é o nosso socorro. Aquilo que Ele faz, irmãos, quando nós não podemos realizar, que só Deus. Tem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que é só Deus e mais ninguém. É só Deus que faz, irmãos. É só Deus que nos leva a perdoar. É só Deus que nos leva a amar. É só Deus que nos leva a cuidar uns dos outros. É só Deus e mais ninguém. A ideia aqui é que Deus vai ao socorro, irmãos, daqueles que estão aflitos. Ele luta as batalhas, irmãos, minha e sua, quando ninguém se prontifica a estar conosco. Ele vai e luta as nossas batalhas. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. É Deus e mais ninguém. Se o inimigo cercou, como cercou Jerusalém, se o inimigo não deixa ninguém entrar e ninguém sair, e a intenção dele é destruir, aniquilar, Deus e só Deus é quem pode nos salvar. E mais ninguém. Só existe uma forma da igreja do Senhor triunfar nessa terra. Só existe uma forma. É se ela olhar para o Senhor e disser: Senhor, Tu és o meu refúgio, és a minha fortaleza e és o meu socorro quando eu não posso fazer nada. Só há essa forma e mais nenhuma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta, irmãos, é a seguinte: onde é que está o seu refúgio? Quem é o seu refúgio? Quem é a sua fortaleza e quem é o seu socorro? Às vezes, as pessoas se refugiam, irmãos, na bebida. Quer ver uma coisa? Eu vou beber para esquecer os meus... Está vendo, os irmãos sabem? Vou beber para esquecer os meus problemas e arruma outro. Tem pessoas que se refugiam, irmãos, no dinheiro,
nas drogas, no consumismo, na comida, nas viagens. Mas o salmista nos ensina, irmãos, que Deus é único e suficiente, irmãos, para nos dar força, para nos socorrer naquilo que nós não podemos fazer. É só Deus. Ele é a única providência, Ele é a única esperança, Ele é o único consolo, Ele é o único refúgio e única fortaleza. Não esqueça disso não, irmãos. Segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que às vezes a gente pode pensar o seguinte: pastor, o senhor está dizendo isso é porque o senhor não conhece o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Mas será que os nossos problemas são grandes mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, o que é mais estável nessa vida? O que é mais seguro? O que nós podemos realmente olhar e dizer: isso aqui jamais vai sair desse lugar? A Bíblia olha aqui para os montes. Ele diz, verso 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio do seio dos mares. O que o texto está falando aqui, irmãos? O texto está falando de grande terremoto, de grandes modificações, de alteração na costa terrestre. Ele está falando de uma dimensão cósmica, irmãos. Vinha um terremoto para destruir tudo. Mas quando chega no verso 3, ele diz: ainda que as águas tumultuem e se espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O que ele está falando aqui? Ele está falando de maremoto, ele está falando de tsunami, que quando vem e que arrasta toda uma cidade, destrói tudo que vem pela frente. Irmãos, que problema é esse? É um problema cósmico, um problema grandioso, é uma catástrofe. O meu problema, o seu problema é esse tipo de problema? É essa catástrofe? O salmista está dizendo, e ele está falando, irmãos, não está falando de um probleminha pequeno, ele está falando de um problema grande. E ele está dizendo para mim e para você: se a terra mudar, se as montanhas saírem dos seus lugares, se uma onda gigantesca tomar conta de tudo, mesmo assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Mesmo que o pior aconteça, ele diz: Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse é o único motivo, irmãos, para a gente não temer. O único motivo para que nós não tememos, não possamos temer. Não temeremos, diz o Senhor. Por que a gente não teme? Porque o Senhor é a nossa força. Em segundo lugar, irmãos, a igreja está segura nesse mundo turbulento. Primeiro, porque ela é protegida pelo Senhor. Mas em segundo lugar, porque ela está na presença de Deus. Olha aí o verso 4 ao verso 7. Alguém pode ler, por favor? Irmãos, Jerusalém era uma das poucas cidades que estavam localizadas distante dos rios. E o que foi que Ezequias fez? Ezequias canalizou, irmãos, um arqueduto do rio Gion até Jerusalém, no tanque de Siloé, que ficava no centro de Jerusalém. Então, Jerusalém, mesmo estando distante do rio, Jerusalém tinha água suficiente. O palco aqui, irmãos, é o seguinte: Jerusalém se encontrava sitiada, os assírios cercaram ela, e o que os assírios faziam? Cortavam os suprimentos. Então, os assírios cortavam o alimento e também cortavam a água. E os irmãos sabem muito mais do que eu, Hércules também, que pode nos dar essa informação precisa. Quantos dias uma pessoa passa sem água?
Sem água, acho que 3 a 5 dias, mais ou menos, por aí, ou um pouquinho mais se o cara for, tutano mesmo. Mas se não for, vai embora antes. Mas, irmãos, isso daí era suficiente. Então, o que acontece nesse contexto aqui, irmãos? O que ele está dizendo, o que o salmista está dizendo, é que ainda que os assírios cortem o suprimento de água, ainda que os assírios cortem o suprimento, o alimento, o salmista está dizendo que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, a morada do Altíssimo. Ele está dizendo que Deus é esse rio que supre a necessidade dessa cidade. O próprio Deus é essa água viva, irmãos, que sacia a sede do seu povo. Ele está olhando, irmãos, para aquela água, mas ainda que seja cortada, Deus é esse rio que dá vida ao seu povo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em Jerusalém não tinha rio. E que rio era esse aqui, irmãos? Olha como é interessante, irmãos, as coisas de Deus. Esse rio aqui, irmãos, era o mesmo rio que banhou o Éden. O rio Gion. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 10. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, 10. Diz o que aí? E saía... O verso 13. O nome do segundo rio era o quê? Gion. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 30. Diz o que aí? Também, 2 Crônicas 32, verso 30. O que diz aí? Qual era o rio? O mesmo rio. Sabe o que o salmista está fazendo nessa linguagem poética? Ele está dizendo para Israel, ele está dizendo para a minha vida, para a sua vida. Olha, esse mesmo rio que vem as águas aqui para Jerusalém, ele banhou o Éden, o jardim de Deus. Povo do Senhor, olha para trás. Olha para trás. Vê o que o Senhor fez na sua vida. Veja o que o Senhor fez na sua vida. Lembra da tua convenção? Lembra dos milagres que Deus realizou na sua vida? Lembra do cuidado de Deus e do zelo de Deus pela sua família e pela sua vida? Olha para trás, vê os livramentos de Deus, vê as orações respondidas, veja o consolo do Senhor no dia da angústia, veja as alegrias, olhe para o passado, veja o amor de Deus na cruz do Calvário pela sua vida. Então glorifique a Deus, levante um clamor ao Senhor de alegria e de júbilo, porque Ele tem cuidado do seu povo. Deus é a nossa segurança. É Deus. Foi Ele que olhou. Nós podemos olhar para trás e ver Deus consolando e cuidando da nossa vida. Quando nós olhamos, irmãos, para essa palavra, nós vemos que o Senhor, irmãos, é quem cuida de nós. Ele é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Sabe quem é esse rio? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que paira no meio do povo de Deus.
Sabe quem é essa cidade? Sabe que cidade é essa? A cidade de Deus. Apocalipse diz que é a igreja do Senhor. Mas quando chega no verso 5, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita nessa cidade. Essa cidade é a igreja do Senhor. E no verso 5 diz: Deus está no meio dela. Quem sustenta a igreja do Senhor, irmãos, é a própria presença de Deus. Deus está no seio da igreja, Deus está no meio dela. Ela é a água viva, irmãos, que transborda e que enche a nossa vida. É Deus. A igreja do Senhor, irmãos, precisa estar na presença de Deus. Ela que sustenta a igreja é Deus. E somente o Senhor. Mas quando chega no verso 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja do Senhor, irmãos, precisa dizer essa verdade. Precisa dizer essa verdade, ser capaz de dizer essa verdade. O Senhor dos exércitos está conosco. Nós podemos dizer isso? O Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está com a igreja do Senhor. Eu preciso dizer firmemente: quem é a igreja do Senhor? Não é essa estrutura, somos nós. Nós precisamos dizer essa verdade: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja está segura, irmãos. Porque Deus, em primeiro lugar, é quem protege essa igreja. Porque ela está na sua presença e Deus está no centro dela. Mas em terceiro lugar, essa igreja, ela está segura nesse mundo turbulento, porque ela é amada por Deus. Veja aí em Salmos o Salmo 46, do versículo 8 ao versículo 11. Use, por favor, leia aí. Irmãos, nesse texto aqui, nessa última parte desse texto, nós vamos concluir. Diz que os exércitos assírios agora foram destruídos. Eles foram derrotados, se espalharam, né? O Senhor quebrou a lança, o Senhor cessou a guerra, né? Acabou, eles foram destruídos. Mas existem um convite não, existe ordem. Na verdade existe ordem, 4 ordens aqui, 4 imperativos aqui. Primeiro, vinde, no verso 8, e depois, contemplai. Quando chega no verso 10, diz: aquietai-vos, né, se rendei, e sabei, ou reconhecei. São 4. Quando ele diz, vinde e contemplai, ele está dizendo assim, ó: venha cá, povo, venha cá, meu povo, venham ver o que o Senhor fez. Olhem para esse exército que ia destruir, esse exército que ia aniquilar Israel. Vocês não lutaram não pegaram em nenhuma arma. Foi unicamente o Senhor que desbaratinou o inimigo, que fez ele voltar para a sua terra. E unicamente o Senhor dos exércitos trouxe paz ao seu povo. Venham ver o que foi que o Senhor fez. E diante das maravilhas do Senhor, só tem um objetivo, irmãos: eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O objetivo do Senhor, lutar as nossas batalhas, é para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. A igreja vitoriosa, mas o nome do Senhor
que precisa ser louvado e exaltado por essa igreja. Não é a igreja em si, mas é o dono dela. É o nosso general de guerra, irmãos. Eu não sei, confesso aos irmãos, que eu não sei como foi essa vitória. Não sei. Eu não sei como foi que esse anjo chegou lá, no exército de 185 mil homens. Eu não sei se ele chegou lá e disse: olha aqui, farra a fila aí, vem de um em um, de um em um. Ou disse: rapaz, isso aqui vai passar a noite todinha, vem tudo de uma vez logo, que eu vou acabar logo com esse negócio. Eu não sei como foi que ele fez, mas uma coisa eu sei, irmãos, o texto nos diz que Deus cuida do seu povo. Cadê? Desde antemanhã, antes que o dia acorde, Deus já havia vencido as nossas batalhas. Assim Ele faz conosco. E Ele diz no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas essa palavra, irmãos, pode ser aplicada para os crentes, com certeza. No momento de angústia, de aflição, querendo uma consolação. E Deus ministra no nosso coração através dessa palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas essa palavra, irmãos, é para os inimigos. Essa palavra é para aqueles que afrontaram ao povo de Deus. É para aqueles que afrontaram ao próprio Deus. Essa palavra é para eles. Essa palavra, irmãos, não é apenas para os crentes. Por quê, pastor? Porque, irmãos, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, era para que as nações olhassem para o Senhor e vissem e reconhecessem o poder desse Deus. Foi um anjo só, o suficiente para acabar com aquela guerra. Esse Deus é um Deus todo-poderoso. Ele não é como os deuses das outras nações. Esse Deus é um Deus vivo e poderoso. Ele cuida, Ele guarda e Ele protege o seu povo. Aqueles que não conhecem o Senhor deveriam se prostrar diante desse Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se rendam diante desse Deus, porque Ele é poderoso. Ele é Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós somos desafiados, irmãos. A igreja do Senhor nesse tempo é desafiada a olhar com os olhos de um profeta. O profeta, irmãos, olha para o futuro e ele vê uma realidade que Deus mostrou para ele. E a igreja do Senhor precisa olhar para o futuro e ver como um profeta vê. Vê as obras do Senhor. Vinde e contemplai as obras do Senhor. A igreja do Senhor, ela já é triunfante, ela já é vitoriosa. A igreja do Senhor, irmãos, já contempla um novo céu e já contempla uma nova terra, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não será alegria, paz e vida eterna. Isso é verdade, é uma realidade que ainda não é presente, mas essa realidade, irmãos, ela vai fazer parte da igreja do Senhor Jesus. O céu é uma realidade para os crentes hoje, aqui nessa terra. Dr. John MacArthur, ele estava falando a respeito de Jone, que era uma serva de Deus, e ele disse a respeito dela: a minha impressão, a impressão que eu tenho de Jone é que ela, e ela está viva, a impressão que eu tenho de Jone é que ela sempre esteve com o Senhor. Ela sempre esteve no céu com o Senhor. É uma realidade que ainda não é presente, mas nós, os servos de Deus, podemos viver agora. Uma realidade presente agora. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei. Mas a Bíblia diz
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é que você tem certeza que Deus está com você? Você pode dizer assim: pastor, eu sinto isso, que Deus está comigo. Glória a Deus, é verdade. Romanos capítulo 8, verso 16 afirma isso. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas e os outros? Quando pergunta, como é que você sabe que Deus está com você? Como é que você sabe que o Deus que criou todas as coisas, como você fala, está do seu lado? Como é que você sabe? E aí, igreja, como é que você sabe? Nós podemos dizer, irmãos, como a Bíblia diz. Eu vou dizer a você uma coisa. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque naquela cruz, irmãos, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz. Foi na cruz que Deus sacrificou o seu único Filho para morrer por mim e por você. Ali está a mais concreta prova de amor, que Deus está com a sua igreja, porque Deus enviou o seu Filho, irmãos, para morrer por essa igreja, pela minha vida e pela sua vida. Essa é a prova mais concreta do amor de Deus, a prova mais concreta que Deus não desiste da sua igreja. Ele está no centro dela, Ele é o centro da igreja, Ele é a água viva da igreja, é o Senhor, irmãos. E a prova disso é que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarda essas duas coisas no seu coração. E aqui eu quero concluir. Se você está angustiado por alguma coisa, se você está passando por alguma dificuldade de natureza física, emocional, não sei. Se você está sendo perseguido por alguma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Não esqueça disso. Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é suficiente, irmãos. Você não precisa de mais nada. Guarde isso no seu coração. E a segunda coisa, irmãos, que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que livrou Ezequias, que livrou o seu povo, que guardou o seu povo, que cuida do seu povo, durante toda a história da humanidade, irmãos. Esse é o mesmo Deus que está vivo e que cuida da igreja do Senhor. Ele não mudou e Ele não muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E para concluir, irmãos, esse salmo, ele foi uma inspiração para Martim Lutero. E disse que Castelo Forte foi escrito inspirado nesse salmo. O Salmo 46 foi inspirado por esse salmo. Mas conta, irmãos, que Martim Lutero, no auge da reforma, quando a perseguição vinha, quando as lutas vinham, quando as dificuldades assolavam, quando a angústia tomava conta da sua alma, quando as dificuldades batiam na porta, que elas chegavam sem esperar, sem chamar, a primeira coisa que ele dizia: vamos cantar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, irmãos? Fecha teus olhos. Pai, que esse salmo seja uma verdade na nossa vida. Que nós possamos cantá-lo, Senhor Deus, não só em meio às dificuldades e angústias dessa vida, mas que todos os dias da nossa vida o Senhor seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem nos protegido. Tu és o único, Tu és a torre forte, Senhor, a torre alta, o Senhor que nos protege, o Senhor que cuida de nós. Nós queremos Te agradecer, Senhor,
Por o Senhor, Deus, ser com a tua igreja, está no centro dela, ela jamais será abatida, atingida ou ferida, porque o Senhor, Deus, é quem tem guardado a tua igreja. E que nos momentos mais difíceis nós possamos lembrar desse salmo, dessas verdades do Senhor. Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor possa dizer com convicção: o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.